Depressivo Games da... Bom, no vídeo passado eu falei sobre a questão dos channers, né? Então, questão da dessensibilização, que eu vejo que é um dos principais problemas desses meios, né, que o pessoal participa. Qual o problema de se dessensibilizar? Vamos para pensar aí no médico. O médico oncologista. São, todo mundo sabe, né? Eu sei que é pesado falar isso, né? Mas querendo ou não, é um fato. É uma coisa que a gente precisa aceitar, né? Tumor maligno, né? Não vou falar o nome mais pesado. Tumores malignos acontecem, né, galera? Acontecem com pessoas nas diversas idades. E é claro, quanto mais velho você fica, mais fraco o seu sistema imunológico também fica, e mais fraco ele fica de identificar células potencialmente ali mutadas que vão se multiplicar ali de forma desenfreada, né? Caramba. Que basicamente é o câncer, né? Que é o tumor maligno. Ah, eu acabei falando a palavra, né? De qualquer forma. Mas como eu vou chegar ali sem... Nossa, vai demorar ainda, né? Então, o médico oncologista, né, ele trata desses casos quase diariamente. O oncologista, para quem não sabe, é o médico especializado em tratamento de câncer. Por ele tratar ali, diariamente desses casos, e como certos cânceres ali, certos tumores, tem uma taxa de mortalidade muito alta, né? É claro que ele vai salvar vidas ali, muitas vidas, mas, né, ele não é Jesus Cristo, né? Vai lá, bota a mão e cura 100% das vezes. Não, não. Uma vez ou outra, né? Ele vai ali, inclusive ele sabe, né, quando o estado do paciente está terminal, né? Então ele sabe que a pessoa vai morrer, né, antes, inclusive dos pacientes, né? Ele vê isso diariamente lá, todos os dias. Ou, quer dizer, não deve ser tão caótico assim, mas por ele presenciar muitas mortes, né, diariamente, o que acontece com o senso, é, esse senso que todo mundo tem, né, que para muita gente é um tabu, né, sobre a morte, né? Meio que ele começa a normalizar, né? Então todo mundo morre, então ele passa a não se sentir tão mal assim quando um paciente morre. Claro que ele não vai virar um sociopata, um psicopata, né? Claro. Ainda assim, como uma forma de proteção, inclusive para ele não ter um problema psíquico, né? Sofrer de depressão, algo do tipo, ele acaba se dessensibilizando com o tempo, né, sobre a morte, né, dos pacientes. Beleza, né? Isso uma pessoa adulta, formada, né, com graduação e especialização, com uma série de mecanismos ali aprendidos, né? Porque, é claro, o médico ele
aprende ali de forma formal, inclusive, a lidar com esse tipo de coisa, né, com a morte, né? Um médico bom, bem formado, é claro, né? Mas enfim. Beleza, né? Agora, ao invés de um médico aí formado, que tem ali um papel social, né? Isso é importante, porque por mais que hajam mortes ali, ele salva vidas, né? O médico. Então, por mais que haja ali um sofrimento, né? Há também uma certa recompensa ali por salvar uma vida. Mas enfim, esse é o caso do médico, uma dessensibilização por conta da profissão, né? Que de certa forma salva ali um pouco de sanidade do médico, né? Que se ele sofresse toda vez que um paciente morresse, ele não ia ficar bem da cabeça. Tá bom, tá bom. Agora, ao invés de um médico, coloca uma criança que é menor de idade, participa de um tchan aí. Ele vê todo dia tópicos sobre falar um monte de crime aí, galera. Se prepara. Quem é sensível, pula aí 1 minuto. Ele vê todos os dias ali tópicos relacionados a estupro, a assassinato, a pedofilia, né? Ele vê ali todo dia meme sobre Hitler, né? Então, inclusive, uma das formas que os nazistas utilizam para recrutar pessoas é através de memes, olha só. Ele vê isso todos os dias, né? Então tópicos sensíveis passam a ser normal para essa pessoa. Veja que por participar desses grupos aí de ódio, né, questões que são impensáveis para pessoas ditas normais, né, tornam-se possíveis, né? Então, cara, não morri. No que tange ali o espaço de busca do seu cérebro ali, a nuvem de possibilidades, né, de uma pessoa que não é um Channer e uma pessoa que é Channer, é diferente, né? Então, é impensável cometer certos crimes hediondos para pessoas que não são Channers, né? Então, para as pessoas que são Channers, esses crimes passam a, de certa forma, serem mais normais, né? A pessoa se torna desensibilizada sobre essas questões, né? Inclusive passa a brincar com essas questões e ela corre o risco, é claro. Corre risco não, ela se torna uma pessoa bizarra, né? Porque o pessoal coloca dentro do humor negro, né? É assim que eles acham que estão sendo interpretados pela sociedade, né? Pessoas que fazem humor negro. Não, essas pessoas só estão sendo bizarras, né? E para todas as pessoas que não são channels, essas pessoas são bizarras, né? E por estar ali num grupo fechado de pessoas que só pensam dessa forma e só
só compartilham esse tipo de coisa e tem ali o dialeto próprio, né, dos channers. Eles pensam ali, né, por inferência, que o resto das pessoas também vão entender o que eles estão falando e vão achar o que eles falam normal, né? E todo mundo que tem um conhecido channel sabe o quão bizarro é interagir com essas pessoas, né? Quão desconfortável estar perto dessas pessoas. E a pessoa não nota, né? Você não tem essa dissonância cognitiva de achar que tudo que em volta dela concorda com o que ela vê ali como normal. Bom, eu falei aí de channel e uma das práticas que são meio que tenebrosas desse grupo, esse pessoal envolve muitos crimes, né? Muitos crimes. E muita gente tem medo, né, de falar sobre esse tema, porque podem sofrer represálias, né? Então, fazer o quê, né? Por sorte, ninguém conhece esse canal, né? Então ninguém vai ver eu comentando sobre o channel, né? E corre o risco dessas pessoas que são channers verem meu vídeo e gostar, né? Por mais que eu esteja falando, claramente falando mal desse pessoal e dos problemas, né, de ser channel. Nossa, que isso, cara. Mas enfim, todo esse argumento aí que eu falei sobre a dessensibilização, né, era para argumentar do porquê, né, de pessoas só cometer atentados. Ai, caramba. É um tema pesadíssimo, pesadíssimo. E é claro, né, tem-se um ódio aí por pessoas que participam desse tipo de grupo, né? E eu tenho a noção de que existem pessoas ali, né, que tem volta, né, que tem uma salvação. Se você é uma pessoa que por algum motivo está assistindo esse vídeo aqui, né, e participa desse tipo de grupo, né, saiba, você, eu não quero ser um moralista, bancar de moralista aqui, né? Mas é bom você saber, né, que essa dessensibilização perante a certos temas, né, e a normalização ali de certos termos ou formas de agir pode te tornar uma pessoa que não está apta a viver em sociedade. Esse é o risco que todo channel corre. E, bom, se você não se importa com isso aí não é problema meu. Cara, será que é melhor ir correndo ou...
Caramba, hein? Caramba, hein, galera. Tô jogando que eu sei aqui. É, galera. Depressivo Games, galera. Até a próxima.